Olá, sou Igor Paim, professor há 19 anos. Estou aqui para conversar com vocês sobre o que se tem chamado em todo o mundo de habilidades necessárias para o século XXI. Tais habilidades, elas são consideradas fundamentais para os enfrentamentos diante de uma sociedade tão complexa, tão plural, tão polifônica, tão desafiadora. Então, o papel da escola ele tem que ser muito além do que a mera instrução, né, ou instrumentalização por meio do conhecimento. Então, a escola também tem que ser capaz de favorecer, criar ambientes e oportunidades para o aprendizado baseado no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento de habilidades. Essas habilidades são comumente chamadas de 6 Cs. Então, a saber, quais são? Criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter. Quando a gente fala de criticidade, está falando da questão do pensamento crítico, qualitativamente diferenciado, a capacidade de analisar, observar, julgar, aquilatar contextos, situações e extrair aí um juízo de valor, né, uma conclusão mais assertiva, mais qualificada, que possa ser usada para a tomada de decisões. Então, nesse sentido, o pensamento crítico ele desponta como uma condição sine qua non para você conseguir, diante da polifonia e da complexidade de mensagens e intensidades que nos atravessam diariamente, saber elencar quais são as ações e devolutivas para essas mensagens que nós devemos tomar. O segundo aspecto se refere à colaboratividade. A colaboratividade é a habilidade de colaborar, né? De interagir, de cooperar com os outros em diversos ambientes e contextos da existência. Então, pode ser, obviamente, na escola, através de metodologias ativas, com um trabalho em equipe, que vai favorecer para, no futuro, num ambiente de trabalho, em um contexto real, profissional, laboral, aquele sujeito consiga extrair e contribuir melhor com as experiências em grupo. Então, a colaboratividade hoje, fazendo oposição ao preceito que é tão difundido e tão valorado, que é a competição típica da lógica capitalista de derrubar as pessoas para atingir os objetivos, a colaboratividade vai ser esse contraponto essencial e considero ela fundamental para o desenvolvimento civilizatório. Continuando, já que eu falei da colaboratividade, eu posso colocar em sequência a cidadania. A cidadania é como se fosse uma visão mais alargada da colaboratividade, justamente para favorecer com que as pessoas desenvolvam a capacidade de, interagindo em grupo, resolver os problemas que são comuns à sociedade, os problemas societários compartilhados. Porque, se pensarmos bem, uma pessoa que foi assaltada do outro lado da rua tem tudo a ver com você, porque vocês estão no mesmo ecossistema, no mesmo ambiente, e aqueles problemas que aparentemente são isolados uns dos outros, né, que aconteceu com fulano e não com cicrano, na verdade são problemas que atravessam a todos. E o desenvolvimento da cidadania, que seriam todo um conjunto de habilidades que envolvem a capacidade de colaborar entre si para o contexto do desenvolvimento civilizatório, da resolução dos problemas comuns, ela também é considerada como uma habilidade muito importante no século XXI. Continuando, se você observar que a gente está numa sequência colaboratividade, cidadania, podemos colocar outra habilidade que está bem assemelhada, que é o caráter. Quando se fala caráter, está se falando justamente do desenvolvimento do juízo e da competência moral. Então, eu estou falando do desenvolvimento do raciocínio moral, que vai compreender uma capacidade de julgar situações reais, cuja existência de valores e princípios éticos precisam ser avaliados e aquilatados
para que uma decisão mais assertiva, mais ética, moralmente mais elevada seja tomada. Então, para quem quiser aprofundar essa ideia, essa teoria, inclusive, do desenvolvimento do juízo e da competência moral, podem ler Lawrence Kober, George Linde, que são autores internacionais que trabalharam com isso, e lá os primórdios mesmo do desenvolvimento do juízo e competência moral, eles começam lá com Piaget. Então, em 1932, com o desenvolvimento, com o juízo moral da criança. Então, essa é uma parte fundamental. E lembrando, para quem for aprofundar esse conhecimento, existem 6 estágios da moral, na teoria do Kober, que são muito interessantes de serem estudados, apreciados e colocados em prática no chão da sala de aula. Então, inclusive, existe até uma técnica para desenvolver isso, que é a técnica de debates de dilemas morais. Então, além da colaboratividade, cidadania, caráter e criticidade que eu disse, ainda temos a criatividade. O que é a criatividade? A habilidade de você encontrar soluções diferentes para um mesmo problema, mas que sejam soluções úteis. Porque caso sejam apenas soluções diferentes, você vai estar falando do pensamento divergente, tá? Que se opõe ao pensamento convergente. O pensamento divergente é o pensamento livre, intuitivo, que busca encontrar diversas alternativas, mas não necessariamente são alternativas práticas ou alternativas úteis, tá? Então, assim, quando você fala que o pensamento divergente ele é útil, então ele se torna o pensamento criativo, segundo a visão de Ken Robinson, um grande psicólogo cognitivista americano que trabalha diante dessa frente. E por que a criatividade é muito importante? Porque hoje, como já foi dito, os problemas societários são complexos, são plurais, precisam serem avaliados na sua conjuntura, serem avaliados de jeito, e a criatividade é essencial para encontrar as alternativas úteis diante dessa dificuldade que é característica da sociedade pós-moderna, né, de termos problemas múltiplos. Se você for analisar no livro Sociedade e Risco, de Eric Beck, ele diz que o Brasil é uma sociedade de risco por excelência, com riscos de toda ordem, sociais, políticos, econômicos, ambientais, éticos, enfim. E somente uma mente criativa que pense para além do senso comum, né, que como Einstein dizia que a mente criativa ela tem que ser maior do que a mente que criou os problemas, então somente a mente criativa vai ser capaz de encontrar as soluções para esse mundo. Então o papel da escola é justamente expandir a mente dos sujeitos e não aprisioná-las, cortar a criatividade, que é uma acusação muito antiga e muito bem fundamentada, que vários teóricos fazem em relação à escola, né? A escola normalmente desenvolve apenas o pensamento convergente, que é aquela habilidade de encontrar soluções, as mesmas soluções, ou seja, fazendo uma brincadeira como dizer assim, só existe uma resposta para uma dada pergunta e ela está lá atrás do livro e você não pode olhar porque é pesca. Certo? Essa é a visão clássica do pensamento convergente tanto trabalhado. Não é que o pensamento convergente seja negativo, ele é necessário para lapidar, para filtrar, né, uma ideia que ainda é esboçante, uma ideia que ainda é muito fluida, que é uma ideia criativa, né? Mas é necessário trabalhar com os dois tipos de pensamento. Tá? Lembrar que a criatividade é a rebeldia de pensamento e somente pensamentos rebeldes, disruptivos, podem fazer com que a gente saia da condição atual, extremamente problemática, e encontremos, então, novas possibilidades e possibilidades mais inteligentes e mais éticas. Por fim, depois da criticidade, criatividade, colaboratividade, cidadania e caráter, a gente destaca a comunicabilidade. No mundo tão conectado, que existe tanta contração de espaço-tempo, em que as pessoas se comunicam tão intensamente e de uma maneira extremamente solta ou não pensada, né? Muitas vezes as pessoas têm uma comunicação, se você fizer uma análise das redes sociais, é uma comunicação não qualificada. Existem muitos argumentos e formas de discutir que são ofensivos, né? Se você usar o método de Graham e dentro da técnica do termômetro de opiniões, você pode
no chão da sala de aula, ajudar os alunos ao desenvolvimento dessa faculdade da comunicabilidade, que não só é emitir pensamentos, né, como dizem alguns, cuspir ideias, mas é também saber entender o pensamento do outro, né, estar aberto para uma habilidade discursiva, porque normalmente num debate em torno de um tema nevrálgico, acirrado, nervoso, as pessoas elas manifestam seus pensamentos de uma maneira às vezes não bem qualificada, não bem lapidada. E quem tem todos os argumentos para uma determinada ideia ou tema, não tem nenhum. Então é necessário criar oportunidades para o desenvolvimento da comunicabilidade. A técnica dos debates e dilemas morais ajuda também, né, ao desenvolvimento da comunicabilidade. Mas outras técnicas como Learning Café, como Fishbowl, ou então o Problem Based Learning, em algumas fases dele existe o debate em grupo, o Project Based Learning, o método POE, são métodos que vão estimular o desenvolvimento da comunicabilidade dos alunos e dessa forma prepará-los para um mundo que é tão desafiador e que nós precisamos constantemente lidar uns com os outros. Bom, então eu finalizo por aqui, espero ter ajudado a tentar ampliar essa concepção do que são as habilidades necessárias para o século XXI, esses 6 Cs, e que devem ser, na minha concepção e de muitos pensadores e dos melhores sistemas educacionais do mundo, um norte, uma bússola para que nós possamos guiar as nossas aulas para além meramente da instrução, meramente da veiculação de conhecimentos. Então, até mais.